queridas e queridas, sejam Ah, muito bem-vindos a esse esquema novo, ainda na proposta quarentena, isolamento social, na luta contra o coronavírus. Estamos aí firmes e fortes. Bom, ainda aqui na minha casa, James e Terence, cada um na sua casa, mas sem deixar nunca de dar para vocês as dicas culturais mais bacanas dessa cidade, desse país, desse planeta, enfim. Exageros à parte, eu queria perguntar primeiro, antes de começar esse programa propriamente dito, como é que tá a vida de vocês aí, Terence, James? Tá tudo certo com a quarentena? Já piraram, não? Eu tenho uma coisa interessante, eu tenho voltado a escutar rádio, mas rádio não de notícias, de música. E tem sido uma grata surpresa, porque eu definitivamente sempre gostei muito de rádio. Então, como tá aí, vai deixando pra gente cozinhar, né? Eu e o Baixo, meu marido, a gente vai conversando, cozinhando e vai fazendo as coisas e a música tocando ali de fundo no rádio. É muito bacana. Eu tenho resgatado isso. E vocês, o que vocês estão fazendo aí? O que vocês descobriram aí em épocas de quarentena? Me conta. então, Fernandinha e James, eu tenho aproveitado aí esse tempo de isolamento social, né? No meu caso, quase um isolamento social, porque o lugar onde eu moro permite que eu dê umas saídas assim, e até dê uma boa volta em volta do quarteirão, passeando com a minha cachorra, com a minha filha. Então eu tenho feito isso mais do que eu fazia, bem mais, né, do que eu fazia, porque eu estou ficando o tempo todo em casa. Então permite essas saidinhas, tomando sol, porque falaram que a vitamina D faz bem à beça, né? Ajuda aí na imunidade. É, E é isso. Na verdade, eu tenho procurado fazer coisas que eu fazia menos ou que eu estava praticamente não fazendo. Tipo, cuidar do meu jardim, né? Eu acho que eu citei isso no esquema novo da semana passada, quando eu falei dos pães e tudo mais. Os pães eu vinha fazendo, mas mais nos finais de semana. E aí intensifiquei a produção. Ontem mesmo eu já fiz mais um. E comecei uma operação, como eu costumo dizer, uma operação de guerra no meu jardim. Só comecei, tem muitas batalhas pela frente. Passando, né, cortando grama, enfim, tava com essa chuvarada que a gente teve pré-Covid-19, né, que a gente nem bem saiu daquela chuvarada, daqueles estragos todos. Começou essa história do Covid, e aqui, assim, chuva, né, mato combinam muito bem, então foi uma loucura mesmo, assim, as coisas estavam, meu jardim estava bem desorganizado, bem quase abandonado, dá para se dizer, né? Então já comecei essa operação de guerra. Tô lendo o livro do Neil Peart, que eu citei na semana passada. Eu ficava me dividindo muito entre os livros. Esse, como é um livro bem leve e tal, me pegou mesmo. E é um cara, como eu disse, né? Se eu tenho um ídolo para citar, é ele. Então não tem como, já li os outros livros. Esse eu embarquei. E tá uma delícia, porque ele vai citando várias coisas que ele ouve ou ouviu durante a vida, né? Então descobri, por exemplo, um disco do Sinatra, maravilhoso, que eu não tinha nunca parado para escutar, um outro do Buddy Rich, né, que é um baterista considerado um dos melhores bateristas de todos os tempos. Ele produziu um tributo ao Buddy Rich, bacanérrimo, e aí ele cita um disco em especial também do Buddy Rich que eu nunca tinha escutado. Enfim, e aí, engraçado, uma coisa que eu não parei ainda para prestar atenção, para seguir e tal, foram as séries, que eu não tenho visto nada de séries. Continuo vendo vídeos picados, coisas que me mandam aqui e ali e tal. Mas é isso. E você, James, conta aí pra gente o que tem feito, né, nesse isolamento. Então, os meus dias têm sido, acho que como o de todo mundo, meio monótonos, mas tem uma peculiaridade. Normalmente, eu já trabalho em casa, né? Tenho um escritório em casa, produtora em casa, tudo dentro de casa, faço tudo em casa mesmo. Então, tirando essa parte que a gente sai para encontrar as pessoas, fazer reuniões, que isso não existe, por exemplo, o meu trabalho continua. É óbvio que não do mesmo jeito, porque vários clientes estão parados, várias demandas que eu tinha estão suspensas ou paralisadas, mas por outro lado apareceram novas demandas, porque existe uma demanda maior para o mundo online nesses dias.
Gente que não convivia muito com esse mundo online, agora está tendo que conviver. Então eu estou tendo uma demanda maior. Eu estou brincando que eu já brinquei até no meu Facebook que eu estou trabalhando dobrado. E eu acho que é um pouco isso mesmo. Eu estou trabalhando meio que dobrado. Fora todas as produções que a gente faz, desde aqui do Esquema Novo, os perennials que a gente faz junto, né? Que tem um novo esquema de produção nesses tempos de cada um na sua casa e que demora mais para fazer. Não é tão fácil, tão simples de fazer como a gente fazia antes e como eu espero que a gente volte a fazer depois. Mas então é isso. Agora, isso está me entretendo. Isso está me entretendo e eu tô conseguindo passar os dias bem. Tô realmente trabalhando de quase que 12 horas por dia, sem muito tempo para ficar pensando em notícias, vendo notícias, enfim. E a gente vai passar por isso. Podem ter certeza que a gente vai passar por isso de uma forma legal e vamos voltar a trabalhar, a girar a economia como a gente girava antes. Acho que o mundo não vai ser o mesmo, o mundo vai mudar, né? Já mudou, na verdade, mas a gente vai reaprender, a gente vai fazer tudo diferente e melhor depois, certo? Então acho que agora é a hora das nossas dicas. Vamos lá, Fernanda Ribeiro. Bacana demais. Bom, a minha primeira dica, na verdade, eu tenho duas dicas para dar para vocês agora. A primeira todas as duas podem ser vistas através da internet. São soluções que essas instituições deram para a galera que está de quarentena e não pode sair para ver um teatro, um show, um museu, enfim. Muitos shows a gente tem visto aí, muitas reuniões bacanas entre as pessoas, né? Recentemente a gente falou sobre o Festival Solitude, inclusive, né? Capitaneada aí pelo Esquema Novo, pela Érica Ziller, da Arreda Produções, pela Fernanda Azevedo, enfim, que tem sido bem bacana os shows dos artistas mineiros se apresentando na internet. Mas eu tenho uma dica muito feliz para vocês, que é o Grupo Galpão. Recentemente eles disponibilizaram na página deles no YouTube a Romeu e Julieta, a versão de 2012. Em 2012, o Grupo Galpão completou 30 anos. E olha que feliz coincidência. Nessa época, o Globe Theatre, que é o teatro de Shakespeare, o teatro que Shakespeare comandou, né, no século XVI. O teatro foi construído, se não me engano, em 1599. Um incêndio destruiu o teatro em 1642. Em 1642 ele continuou até 1600 e alguma coisa, fechou as portas e reabriu em 1996 ou 97, num lugar muito próximo. Claro que deram uma modernizada, óbvio, mas a ideia de se apresentar espetáculos de Shakespeare continuou. Então, o Globe Theatre, lá em Londres, ele continua ainda aí, pela memória, né, de Shakespeare, das peças dele, convidando grupos do mundo inteiro para se apresentarem lá peças de Shakespeare. O Grupo Galpão já tinha ido pela primeira vez com Romeu e Julieta, já tinha encantado o mundo inteiro. E em 2012, como eu disse, eles receberam esse convite para voltar lá com mais 36 grupos de teatro do mundo inteiro. Então, essa apresentação é a de 2012. Que encanta gerações, né, gente? O Grupo Galpão, essa versão de Romeu e Julieta, para mim é uma das versões mais felizes, assim, mais geniais do mundo inteiro, né? Porque é uma reunião de Gabriel Vilela com a cultura mineira, com o Grupo Galpão. Então, assim, das músicas ao figurino, a interpretação dos atores, a forma como a delicadeza, é um espetáculo assim que eu não me canso de ver, e é muito divertido você ver eles ali no tempo de Shakespeare, levando a cultura mineira, a cultura brasileira, né, no seu mais puro sentido, né, na sua mais pura raiz. É muito interessante. Então fica a dica aí para vocês. Grupo Galpão, espetáculo Romeu e Julieta,
no Globe Theatre em 2012. Vocês podem ver pelo YouTube. É só entrar na página, se tiver difícil, é só entrar na página deles no Facebook, que lá tem o espetáculo para vocês assistirem. Minha outra dica, ainda nessa parte, dentro dessa quarentena que estamos vivendo, né? Eu recentemente vi várias matérias, mas uma mais completa da revista Exame, dizendo que vários museus do mundo abriram suas portas virtualmente para as pessoas conhecerem, né, ou relembrarem obras ou, enfim, fazer passeios virtuais pelos seus museus, já que todos eles estão fechados nesse período de quarentena no mundo inteiro. Então eu vi que tem o Louvre, tem o Museu d'Orsay, isso em Paris, tem o Museu do Prado, que é belíssimo, em Madrid, o Metropolitan em Nova York, o MIS em São Paulo, Casa Portinari também em São Paulo, a Galeria Uffizi, que fica em Florença, com obras dos séculos XII a XVII, e é muito interessante porque tem lá é o começo de tudo, assim, tem obras de Leonardo da Vinci, tem de Michelangelo, tem de Botticelli, então é muito interessante, fica a dica aí, a Galeria Uffizi. Tem o Museu Instituto de Arte de Chicago, tem uma coisa interessante desse museu, que ele é especializado em impressionistas. E tem um filme que marcou toda uma geração, pelo menos a minha, né? Que é Curtindo a Vida Doidado, que tem uma hora que eles vão passear no museu, né? E é exatamente esse museu de Chicago, de impressionista de Chicago. Fica a dica aí para vocês. Curtindo a Vida Doidado. O filme, aproveita também se puder, porque é divertidíssimo. E a dica desses museus virtualmente. E vocês, meninos, qual que é a dica de vocês para esta semana? Então, Fernandinha e James, minha primeira dica de fato dessa semana foram shows, né, liberados pelo site oficial do Montreux Jazz Festival, que é um antológico festival, né? Tiveram, enfim, shows históricos, memoráveis rolaram por lá. Vários dos shows realizados ao longo da história do Festival de Jazz de Montreux viraram DVDs, né? DVDs Blu-ray, foram lançados em formatos físicos. Eu tenho vários, né? Já tenho uma mini coleção nesse setor, ali naquele armário meu ali atrás. E agora eles liberaram, por causa do isolamento social, desse período aí, né, de confinamento, eles liberaram 56 apresentações. Tinham falado 50, eu dei uma conferida lá. Pelo jeito são 56 apresentações para as pessoas verem gratuitamente, acessando o site oficial do festival. Tá aí, o James colocou o lettering. Você entra, faz um cadastro rapidinho, não tem nada complicado. Eles te dão um código lá, free, né, de acesso free, naquela plataforma Kello, né, que é Q-E-L-L-O. Vai estar só entrar no site lá do festival, que vai estar só seguir lá a receitinha de bolo, que não tem erro. Você vai poder acessar e ver livremente pela plataforma Kello esses 56 shows, né? É show pra caramba, hein? Prepare. Então, como é muito show, tem aí Wu-Tang Clan, Carlos Santana, Rory Gallagher, vários shows, né? Foram shows de vários estilos, inclusive é ótimo. Inclusive, eu destacaria alguns antológicos, assim, dessa série, dessa parte que eles liberaram, né? Apenas parte do acervo, obviamente. O da Nina Simone é um show, assim, né? Realmente histórico. O do Ray Charles vale muito a pena conferir. E tem também o Jeff Healey Band, daquele guitarrista, eu pelo menos adoro, né? De blues e rock, o guitarrista cego canadense que também já nos deixou. Então, Jeff Healey, Nina Simone, Ray Charles, Marvin Gaye. Esses aí, então, assim, se for para escolher aí 4, inteirando o top 5, eu colocaria um show mais recente, né? Recente comparado a esses que eu citei anteriormente, o do Raconteurs, né? Infelizmente, não achei o meu show prediletíssimo do Montreux, ou os meus shows, que são as duas aparições desse cidadão aqui, ó, desse guitarrista, que é o guitarrista que eu mais curto em todos os tempos, o Steve Ray Vaughan, né? Ele teve 2 participações no Montreux Jazz Festival, em
1982, bem no comecinho da carreira, depois 3 anos, quando ele já tinha estourado, na verdade, em 1985, né? Entre um e outro aí, é engraçado que foi um período curto, mas que ele realmente estourou no mundo pop, depois de ter participado de um disco de sucesso do David Bowie, do Let's Dance. Gravou inclusive o solinho do clipe, o David Bowie que faz o solinho ali, até parece, né, David Bowie, que você tocava guitarra daquele jeito. David Bowie é excelente, foi um excelente artista, sem comentários, mas guitarrista, né, cada macaco no seu galho, né. O Steve Ray Vaughan que toca nesse disco do David Bowie inteiro e que faz o solo de guitarra. E esses 2 shows do Steve Ray Vaughan, infelizmente, não tá nessa série de 56, mas aí olha a coincidência. Eu fiz o cadastro lá no Kellow e na famosa fuçadinha, né, olhando o que mais que tinha lá na plataforma. Não sei se já estava liberado e eu que não sabia, porque há muito tempo, para confessar, eu não acessava essa plataforma, já tive ela, já fui assinante dela por um tempo, mas há muito tempo eu não acessava. Descobri 2 documentários do Steve Ray Vaughan, então fica aí minha dica 2 em 1, né, do Montreux Jazz Festival, com o Steve Ray Vaughan, que esses 2 shows dele em Montreux não estão lá, mas os 2 documentários sobre a vida dele estão no Kellow e, dei play nos 2, rodaram macios, assim, que é o Lone Star, é um deles, né? Eles variam entre 1h30, 1h40, coisa assim. Um é o Lone Star, o outro é Rise of a Texas Bluesman, Steve Ray Vaughan, aí tem a data lá de nascimento e morte dele. Esses 2 documentários, então, eu acho que vocês vão conseguir também, sem problema nenhum. Eu descobri por acaso, né? Uma coisa leva a outra na internet sempre, então eu fiquei feliz. O Rise of a Texas Bluesman eu já tinha visto, eu tinha baixado uma cópia, eu tinha visto no YouTube, enfim, não tão legal, lá tá bem bacanudo, então acho que eu vou rever e vou assistir o Lone Star, que eu não tinha assistido ainda, desse que é também outro ídolo. Eu falei, né, do Neil Peart, falei, talvez o meu único ídolo. Não, a gente acaba tendo mais, né, figuras assim que a gente acompanha a vida inteira. Steve Ray Vaughan. E acesse então esses shows do Montreux, né, meu francês está destreinado, festival suíço, na verdade, né? Só para relembrando. E é isso, James, o que mais aí temos nesse esquema novo, isolamento social? Então, eu vou começar hoje falando de Departamento Q. Departamento Q é uma série dinamarquesa de livros, são 5 livros e 3 filmes até agora. Quando você fala em série dinamarquesa, a primeira coisa que vem à cabeça é a série sueca Millennium, dos livros da série Millennium. E a comparação, a primeira coisa que você faz é comparar. Será que tem a ver? A comparação não é em vão. Tem a ver sim, porque são séries de livros, cada um com uma história diferente, mas com os mesmos personagens, que foram transformados em filmes. A série sueca Millennium, eu acho que ela tem um clima até mais sombrio, vamos dizer assim. Os personagens são mais sombrios, né? Tem um desenvolvimento psicológico mais intenso dos personagens, principalmente da Lisbeth Salander, que é quase que não é a protagonista, mas no final das contas da história toda. Aqui não. Departamento Q, então, é uma série dinamarquesa de 5 livros. Na verdade, é uma série mais antiga, tá? O 5º livro foi lançado em 2014. E o primeiro filme até é de 2014. Então, eu só consegui assistir isso agora, eu só tive acesso a isso agora porque está no Amazon Prime Video. O que está no Amazon Prime Video? Os 2 primeiros filmes. Primeiro é o Departamento Q, vou colar aqui, falei 2014, mas não é 2013. Que é dirigido, os 2 filmes são dirigidos pelo Mikkel Norgard. O Departamento Q é um policial chamado Carl Mork, que no início do primeiro filme é o Guardião das Causas Perdidas. E no início do primeiro filme, ele é um detetive de homicídios e tem uma ação que dá errado, ele vai parar no hospital, o parceiro dele morre e por aí vai. E aí, depois de um tempo, ele volta a trabalhar, mas ele é designado para esse tal Departamento Q. O que é o Departamento Q? São as causas perdidas. Então, é quase que um porão na polícia, em que são casos que não foram fechados, que não foram encerrados.
né? Então lá num porão. E ele resolve pegar um primeiro caso, ele bate o olho no primeiro caso e começa a investigar esse primeiro caso, que é uma mulher, uma política importante na Dinamarca, que desapareceu. E ele começa a ver que tem uma coisa estranha naquela história, que a pessoa apontada como o irmão dela tinha uma história muito estranha. Enfim, não vou entrar muito em detalhes, porque eu não quero dar muito spoiler, né? Mas o fato é que ele começa a investigar com o auxílio do assistente dele, que é o Assad, um cara genial, e ele começa a investigar a história, e a história tem uma reviravolta, e obviamente não era nada daquilo que estava que estava teoricamente encerrado ali na polícia, né? O segundo filme é O Ausente, em que ele começa a investigar o assassinato de dois jovens 20 anos atrás, que foram assassinados numa escola desses internatos, né? E, mais uma vez, ele desconfia da história, vê que não é nada daquilo e começa a investigar, e o caso é cheio de reviravoltas. São dois filmes bons para quem gosta de histórias policiais bem contadas, casos cheios de reviravoltas, como esses que a gente cansa de ver internet afora. Então fica a dica para vocês, Departamento Q. O primeiro filme é O Guardião das Causas Perdidas, de 2013. O segundo filme é O Ausente, de 2014. Esses dois filmes estão disponíveis no Prime Video. O terceiro, A Conspiração da Fé, eu ainda não consegui assistir, prometo voltar ao assunto quando assistir. E são 5 livros. Então, busquem, os 5 livros foram lançados no Brasil, busquem por Departamento Q, que se você gosta desse tipo de livro de mistério, a Fernanda aqui do lado adora, tem certeza que você vai gostar. Então, falando em Fernanda, vamos voltar para ela para mais dicas. O que você tem para a gente, Fernanda Ribeiro? Bacana demais, meninos! Terminando as minhas dicas aqui do dia, né, dessa semana do Esquema Novo, minha dica é o primeiro disco da cantora mineira Tânia Aze. A Tânia, ela se destacou há uns anos atrás com seu vozeirão e ela interpretava músicas, principalmente músicas da Amy Winehouse, maravilhosamente bem. E tinha um visual meio pin-up e cantando muito bem jazz com seu grupo, e se enveredou aí durante muito tempo por esse caminho. Até se deparar, né, com Carlos Eduardo Miranda, o grande Miranda, que faleceu em 2018, produtor musical da melhor safra brasileira, né? Para quem não tá ligando o nome à pessoa, ele foi jurado, né? O último trabalho dele foi jurado do programa, se não me engano, acho que Ídolos, do SBT. Enfim, era uma figura. Eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, era uma figuraça, maravilhoso. E a Tânia, quem produziu, aliás, se não me engano, a última produção do Miranda foi esse disco da Tânia Aze, e ela estava contando que ele disse: olha, Tânia, não cante em inglês, vamos investir num disco em português. E é um resultado muito feliz desse primeiro trabalho da Tânia Aze. A primeira música, né, de trabalho é Si, do Tom Zé, então já começou com o pé direito. Ainda tem músicas de Jorge Maltner, Jardim Macalé, Rita Lee, de Mello, que eu adoro, e esse Si, que é do Tom Zé. Então, eu quero que coloque James, coloca um pedacinho aí do clipe da Tânia Aze pra gente assistir. E fica a dica aí pra vocês. Já tá, se não me engano, o disco já tá no virtual também. E procura a página dela, Tânia Aze, no Instagram, no Facebook, e lá tem todas as dicas sobre o trabalho dela. E vocês, meninos, o que vocês têm para finalizar este Esquema Novo desta semana? Então, minha segunda dica, para variar um pouquinho, tem a ver com música também, é o que me consome. É o novo disco do Pearl Jam. A gente anda num período, por causa mesmo, acho que desse confinamento,
período de Covid tomando conta do mundo inteiro, vários artistas, inclusive, adiaram datas oficiais, né, dos seus lançamentos, dos discos que estavam aí na boca do forno. Aí o merchandise, ó, queremos nossos 10%, viu? Estavam para sair, né, do forno, então acabou saindo agora recente o da Dua Lipa, não escutei, é um artista pop que eu gosto bastante, mas do Pearl Jam escutei de cabo a rabo, tenho escutado inclusive mais e mais, um disco que tem melhorado muito, né? E eu tô citando esse disco primeiro porque é engraçado, eu acho que o Pearl Jam é uma banda que meio ama ou odeia, né? Eu acho que... Eu vejo muita gente implicar com o Pearl Jam, eu não entendo essa implicância. Se fosse implicância com as bandas que tentaram copiar o Pearl Jam, né? O Nickelback, o Creed, aquelas lambanças todas, aquelas sim eu acho bem ruins, essas duas bandas especialmente. E a carreira solo do vocalista do Creed, enfim, né? Todo mundo que tentou aquela impostação de voz para parecer com o Ed Vedder e coisa e tal, realmente é Scott Stapp, né? O nome dele, tinha me esquecido aqui, o do Creed. Enfim, todos esses e outros que tentaram copiar o Pearl Jam, realmente eu torço o nariz, mas pro Pearl Jam não. Eu acho uma das excelentes bandas de rock ainda em atividade, uma das melhores, já uma banda veterana, né? Claro que não é tão veterana como o The Who, né? Quando a gente fala isso, também muita gente fala, mas que é isso, mas banda clássica é o The Who, né? Ou sei lá quem, ou os Rolling Stones, a galera. Né? Menos, assim, o Pearl Jam já tá aí desde os anos 90 fazendo descassos, com, né, hits e mais. Eles têm músicas, baladas, rock pesado, e esse disco vai bem nessa onda. O Gigaton, ele tem algumas músicas mais puxando pro folk, puxando pra uma coisa mais baladeira, mas tem as porradas também. Inclusive, a única música que eu não gostei tanto do disco foi a que puxou, né? Essa sim, eu falei, será que o Pearl Jam vai seguir essa onda, que tinha uma pegada um pouco mais sintetizada, não sei se dá para dizer eletrônica, que é Dance of the Clairvoyant. Eles soltaram, essa música me lembrou o tratamento sonoro do Muse, né, de alguns discos do Muse, e aí o Muse é uma banda que me cansou, né? Eu gosto de várias coisas do Muse, mas é uma banda que eu realmente não tenho, há tempos eu já não tenho muita paciência para tudo que o Muse lança. Eu fiquei pensando, pô, Pearl Jam, né, se parecer com o Muse, né, eles podiam indicar novos caminhos e tal. Arriscaram, acho que foi um jeito também de chamar atenção, dar uma cutucada no público deles, nos fãs de outra forma, mas ainda bem, era só essa música. Eu acho que o resto do disco segue numa aspereza, e com uma gravação, cara, o tratamento, né, a produção do disco eu achei brilhante, a capa é excelente, e eles vieram ali com Super Blood, Wolf Moon, é isso? Eu até vou conferir aqui. Essas músicas, títulos de músicas é brincadeira. Porque eles lançaram esses dois clipes, foi Dance of the Clairvoyant, isso, Super Blood, Wolf Moon, isso mesmo, minha memória não me traiu dessa vez. Foram as duas músicas e clipes lançados, puxando a divulgação do disco. Aí quando eu já ouvi Super Blood, Wolf Moon, eu falei, opa, já gostei mais. É o Pearl Jam, é o rock deles que eu gosto, assim, né, enfim. E aí, ouvindo o disco, eu descobri outras coisas como Quickscape, e eles começaram a lançar alguns vídeos para promover esse disco, são aqueles video visualizer, uma coisa assim, ao invés de lyric video, que muita gente utiliza esse recurso hoje em dia, né, que é algum vídeo com a letra das músicas, antecipando os videoclipes oficiais, enfim, o Pearl Jam fez isso, que são esses vídeos que geralmente são com paisagens e tal, algum adereço ali audiovisual para as pessoas verem e ouvirem a música no YouTube. Então o Pearl Jam já lançou mais 2 ou 3 músicas, né, nessa levada, né, de video visualizer, uma coisa assim. E recomendo, é um descasso e numa época meio que de escassez de lançamentos, nada como um bom disco pra gente ouvir também, né? Ouvir no fone, façam isso, tá? Se tiverem um bom fone em casa, ouçam no fone porque faz toda a diferença, né? Então é isso, Terence Machado. Vou falar de música, vou falar de punk. Vamos começar falando de punk? Então é isso. Vamos falar de Punk, a série. É isso mesmo. Se você tem Globoplay, existe uma série lá bem legal chamada Punk. É isso mesmo o nome dela. É dividida em 4 episódios. A série é produzida pelo Iggy Pop, né? E pelo John Varvatos. John Varvatos é um estilista, mas que tem uma peculiaridade. O John Varvatos foi quem comprou
o lugar onde era o CBGB's e montou a sua loja lá. Então, se você vai na loja do John Varvatos em Nova York, ali no Bowery, você está entrando no CBGB's. E é legal porque ele conservou várias coisas da época do CBGB's, a própria dinâmica do local é o que era o CBGB's. Na verdade, eu tive a oportunidade de ir ao CBGB's, assim, já no momento final da vida dele, então eu me lembro muito bem de como era o CBGB's. Então a loja do John Varvatos está lá, é uma boa dica para quem gosta desse turismo rock. Então, voltando ao documentário, o documentário é produzido por esses dois e são 4 episódios que contam a história do punk. Ele não inventa a roda, mas ele conta a história do punk muito bem contada. Então, o primeiro episódio é o chamado Protopunk, que passa ali pela cena de Detroit, com estúdios em MC5, e fala do CBGB's, vai para a cena de Nova York. O segundo episódio já é mais focado na cena inglesa, então tem o surgimento dos Sex Pistols, de The Clash, Damned e todo mundo. O terceiro episódio já fala mais do hardcore americano, então tem toda aquela cena de Washington, tem Bad Brains, tem Fugazi, né? Tem toda essa cena dos Estados Unidos, mas principalmente em Washington. É legal que eu tô falando Washington porque começa em Washington, mas depois vai para Los Angeles, né? A gente vê Dead Kennedys e por aí vai. E o quarto episódio é a década de 90 até chegar no Nirvana. Então tem lá Green Day, Bad Religion, NoFX, Offspring e por aí vai. Eu achei legal o documentário porque, como eu disse, ele não inventa a roda, mas ele conta a história muito bem contada. Então, se você quer entender o que foi ou o que é o punk, tá tudo ali. E tá tudo ali com depoimentos incríveis. Então, pelo menos 2 pessoas que eu sei que são arredias a depoimentos desse tipo acabaram falando. Um deles é o Johnny Rotten. Então, o Johnny Rotten, eu particularmente nunca tinha assistido uma entrevista tão longa do Johnny Rotten, e ele contando. E o Johnny Rotten tem aquela aura meio som punk velho e continua querendo quebrar todo o sistema e tal. Mas nesse documentário ele tá um pouco diferente. Ele realmente conta a história, ele até se emociona em alguns momentos, principalmente quando ele fala do Sid Vicious. Ele se emociona falando do Sid Vicious, de amigos que ele perdeu, e conta a história dos Sex Pistols da maneira dele, Johnny Rotten, mas é bem legal. E outra pessoa que também arredia esse tipo de coisa, mas acabou dando entrevista, o próprio Jello Biafra, do Dead Kennedys, né? O Jello Biafra é um cara que não aparece muito para esse tipo de coisa. Eu acredito que, em função do Iggy Pop ser o produtor, isso deve ter favorecido, né? Aliás, falando em Iggy Pop, segunda-feira teve exibição online daquele documentário, que é o American Valhalla, que ele fez, são as gravações, né? O documentário que ele fez com o Josh Homme nas gravações daquele disco Post-Pop Repression. Teve uma exibição online, né? Ele não está disponível online, teve uma exibição online na última segunda-feira e quem assistiu, aliás, é um belo documentário, procurem, ok? E eu vou continuar falando de música, porque a minha segunda e última dica é uma música, mas não é uma música qualquer. É uma música do Bob Dylan. Não sei se vocês viram, o Bob Dylan soltou uma música nova que chama Murder Must Fall. A primeira curiosidade sobre essa música é que é a música mais longa da carreira do Bob Dylan, maior até do que Hurricane, por exemplo. É uma música que tem 16 minutos ou 17 minutos, mais ou menos isso. E ela é uma espécie de, primeiro, é um poema musicado, um poema do Dylan musicado da maneira Dylan atual, então é baixo, piano, bateria. A música vai só fazendo uma caminha pro poema do Dylan, e o poema do Dylan, ele parte do assassinato do Kennedy, do John Kennedy, retrata o assassinato do Kennedy ali, e faz um panorama do que era a cultura pop, a cultura, ou a contracultura até, da década de 60. Então você tem ali, tem inúmeras, eu tô até colando aqui, porque tem inúmeras citações de músicas, de frases de músicas, de discursos de gente da época, tem expressões idiomáticas, canções.
Aí ele cita The Who, o Animals, o Queen, várias outras músicas que são clássicas. Ele cita o Woodstock, cita o Festival de Altamont, lá que teve o show dos Stones, né, aquele que tá no filme, Gimme Shelter. E é uma música em que o próprio Dylan, no final, já sugere que a música já é um clássico. E eu acho que sim. Eu acho que ela já nasceu clássica. É nível das melhores coisas que o Dylan já escreveu. É difícil até a gente falar isso, né? Nível melhores coisas que o Dylan já escreveu, mas eu acho que sim. Dá pra gente fazer essa comparação. Então escutem, mas escutem e leiam a letra. Eu vou dar uma dica pra vocês. Existe um site chamado Genius, que quem tem Spotify, o Genius é ligado ao Spotify, então você consegue ver várias letras e a explicação daquela letra. Então o que tá naquele verso, o que tá naqueles versos, né? Então procurem o Genius e procurem a letra dessa música no Genius, que todas as referências, o Genius é colaborativo, então todas as referências estão ali para vocês seguirem um pouco o que o Dylan, para vocês entenderem o que o Dylan está dizendo e irem atrás de todas as referências. Então, olha, Bob Dylan, Murder Must Fall é a dica de música para vocês que eu quero dar, encerrando essa parte de dicas aqui do Esquema Novo. Então, vou voltar para Fernanda aqui do lado para a gente fazer a nossa despedida, certo, Fernanda Ribeiro? Então ficamos assim. Um grande beijo para vocês. Muito obrigada pela companhia mais uma vez. Quinta-feira que vem estaremos de volta. Eu, Fernanda Ribeiro, Terence Machado e Rodrigo James, para mais dicas culturais para vocês enfrentarmos todos juntos essa quarentena, esse isolamento social de boa, tranquilo e com muita cultura. Fiquem em casa, cuidem dos seus. Um grande beijo. Tchau. Isso aí. Até mais, então. Até a semana que vem. Cuidem-se.